Nós estamos muito alegres, né, por tudo aquilo que Deus tem falado conosco durante todas essas últimas semanas, através da série Redenção. Alguém me perguntou, né, por que o nome da série Redenção? Redenção e o tabernáculo tem tudo a ver, porque o tabernáculo é o apontamento, né? O tabernáculo é o caminho que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos entender de como Deus redime a nossa vida, como Ele restaura a nossa conexão com Deus Criador, né? Então o tabernáculo é um templo móvel que Deus falou da maneira muito clara. Ele falou assim: vou te dar algo que está no céu, um modelo de algo que está no céu, para que você possa construir, para que as pessoas, ao olharem para esses móveis, esse templo, possam entender a obra que eu quero fazer na vida deles. Vamos lembrar que nós estávamos separados de Deus, não havia como acessarmos a Deus, o nosso pecado fazia separação, e Deus então toma a iniciativa uma vez mais de dizer: eu vou habitar no meio do povo, eu escolhi vocês, eu vou me reconectar com vocês. Aliás, todas as vezes que a gente estuda as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nós vamos perceber que é um Deus insistente, um Deus que em todo tempo está em busca de se conectar com o seu povo. O povo se rebela, vai para longe, Deus vai lá, traz, resgata e se estabelece. Então a bondade de Deus é vista de capa a capa. Há sempre bondade e misericórdia de Deus revelado na Bíblia Sagrada, seja no Antigo ou no Novo Testamento. E esse tabernáculo é, mais uma vez, esse sinal. E aí a gente construiu as peças aqui para a gente poder ter toda a noção do que significa cada uma delas. E vocês se lembram, né, que o tabernáculo é um complexo rodeado por muros de linho branco. O linho na Bíblia fala de santidade. Então é tão maravilhoso ver que Deus fala assim: eu vou habitar no meio de vocês, mas prestem atenção que tem um caminho certo para chegar à minha presença, porque eu sou Deus santo, e a minha santidade consome tudo aquilo que não é santo. Então estar na presença de Deus naqueles dias era extremamente desejado e ao mesmo tempo temido, porque as pessoas podiam ser fulminadas pela condição que vivia. Mas havia um portão, e o primeiro portão que dava acesso ao complexo era um portão largo. E a Bíblia diz que Jesus é esse portão que diz para mim e para você: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar a vida de vocês. Ele estava dizendo, é um caminho para todo mundo, todos aqueles que quiserem percorrer o caminho que leva à presença de Deus. Jesus diz: vinde todos. E aí quando a gente entra por esse portão, a primeira peça que estava na frente dele era o altar do incenso. O altar do incenso, o altar do sacrifício, era onde os animais que eram trazidos em substituição da pessoa que pecava, era morto, queimado e levado aos céus. Então era um sinal dizendo que o pecado da vida daquele homem, daquela mulher que levava a presença de Deus, era transferido por aquele animal. Ele era o cordeiro, o bode expiatório, o que tomava a culpa, né? O inocente que levava a culpa. E ele era morto, e aí a partir do derramar do seu sangue, havia perdão para a vida daquele que havia levado a oferta. Na sequência, uma vez agora perdoado, e nós estamos indo em direção à tenda do encontro, né? Nós vimos o vídeo que mostrou todo o complexo para a gente entender uma vez mais. E na frente, entre o altar e a tenda, havia uma pia de bronze. E essa pia tinha um significado de lavar as mãos e lavar os pés, porque a partir daquele ponto, para chegar à tenda, entrar na tenda, era necessário estar purificado diariamente. E somente os sacerdotes, né, aqueles que eram lá separados, podiam entrar para fazer o serviço dentro da tenda da comunhão. Havia uma segunda porta. Essa pia hoje significa o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, apesar de termos sido santificados pelo sangue,
agora nós lavamos a nossa vida diariamente, através da palavra e da oração. Então, quanto mais eu colocar Bíblia, palavra de Deus na minha mente, mais a minha mente vai ficar livre de toda sujeira, de toda sujidade, pensamentos maus, de tristeza, de ansiedade, de imoralidade, de morte, de violência, vai ser removido, porque a Bíblia vai fazer esse papel para nós. Aí quando a gente se depara, diante da tenda, uma segunda porta, agora uma porta um pouco mais estreita, que significava que dali para frente só os sacerdotes, significa então que somente os crentes, os que creem, não são os evangélicos, são os que creem na obra que Cristo fez para nós na cruz do Calvário. Quem aqui crê que Jesus salvou sua vida através de um ato de justiça, amém? Então o altar era um prenúncio da cruz, aqui a lavagem cotidiana da palavra de Deus e da oração, e agora diante da entrada uma cortina que separava, e somente os que creram, que entenderam o sacrifício de sangue, podem entrar. Quando eles entram ali dentro, 3 peças importantes para a gente entender. De um lado, a mesa com os pães, 12 pães que eram colocados na presença de Deus, que significava que todo o povo de Israel, ou seja, todos os filhos da promessa, tinham acesso da provisão de Deus, e que Deus sentaria à mesa para ter comunhão com eles. Então lembre-se de uma coisa: você não está sozinho, você pode sentar à mesa com o Senhor. Há um lugar de comunhão, há um lugar de plenitude. Muita gente está sentada na mesa errada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, não pense que você vai ser autorizado a sentar na mesa de Satanás e sentar na mesa do Senhor. Ela é santa. Então muita gente não entendeu isso e está vivendo uma vida conturbada, dúbia. E Deus diz: você não vai ter parte comigo, porque você não pode sentar à mesa se você não tiver entendido o sacrifício, a lavagem daquilo que Deus tem. Do outro lado, havia aquilo que era o candelabro. Dentro do santo lugar, ou dentro da tenda como um todo, não havia luz externa. Era necessário uma luz divina. E o candelabro era um sinal do Espírito Santo. Por isso que nenhum de nós será capaz de entender quem Jesus é, se o Espírito não revelar, se Deus não revelar. Então, nós vamos ter pessoas, nós vivemos num país cristianizado. A maioria das pessoas, se você perguntar, vão dizer que ela pode ser até alguém que não frequenta culto, mas ela vai dizer que ela é cristã, porque ela tem uma formação cultural dentro de um país em que os seus alicerces são cristãos, os valores das leis, tudo isso aí. Mas essas pessoas não vão ter os olhos abertos enquanto o Espírito não iluminar. Ou seja, para que eu e você possamos adorar a Deus em plenitude, sem o Espírito Santo nós vamos estar em escuridão. Mas se a luz de Cristo, se a luz do Espírito brilhar sobre nós, nós vamos ter o nosso entendimento aberto. Lembra do Pedro? Jesus pergunta: Pedro, quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Estava perguntando a respeito. Quem as pessoas dizem, Pedro, que eu sou? Quem eu sou para as pessoas? E Pedro diz: alguns dizem que o Senhor é Elias, o Senhor é Jeremias, um dos profetas, João Batista. Todo mundo tinha Jesus em autoestima, porque todas essas referências eram importantes na história de Israel. Mas o fato é que nenhum deles era capaz de entender quem o Jesus de Nazaré representava, quem ele era. E Jesus então pergunta para o Pedro: e vocês que estão comigo, quem vocês dizem que eu sou? E o que eles respondem? Pedro responde, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue. Talvez você não está familiarizado com esse tipo de figura. O que a Bíblia está dizendo não foi a sua inteligência, o seu cognitivo, a sua capacidade de elaborar uma sinapse boa na sua mente. Foi o Espírito de Deus que te revelou. Não foi a sua inteligência humana, sua sabedoria humana. Foi Deus quem colocou isso no seu coração. Então, quando a gente entra nesse lugar, nós vamos entender sobre oração. Porque agora nós estamos diante do altar do incenso. E o altar do incenso revela Jesus. Todos esses objetos
revelam quem? Jesus. Jesus é aquele que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Era necessário que o incenso queimasse diariamente, 24 horas, 7 dias por semana. Era um símbolo dizendo: não pare de orar. E aqui uma coisa importante: às vezes a gente imagina que oração é aquele período em que eu separo para a exclusividade no meu quarto com o Pai. É também isso, mas não se resume a isso. O que a Bíblia nos ensina é ter uma vida de conexão contínua com Deus. Ou seja, vigiai e orai em todo o tempo. Significa que a minha jornada de vida precisa estar na consciência de que eu sou de Deus, Deus é meu, e agora eu preciso fazer a vontade dele por onde eu andar. Então, em todas as minhas relações de vida, de trabalho, de coisa, eu preciso ser orientado em oração, que é a conexão com Deus. Então, o altar simbolizava: não deixe de orar. Não basta apenas você ter uma manhã de oração, uma noite de oração, uma vigília de oração. Tudo isso é parte da sua devocional, da sua vida com Deus, daquilo que Deus te levou a fazer, mas você precisa estar 24 horas sintonizados com o Espírito Santo, de maneira que as suas decisões mais simples, como é que você trata alguém no elevador, como você conversa com quem te tratou mal, num lugar público que às vezes você foi e alguém foi grosseiro com você. Aí, se você estiver em oração, você não vai responder da mesma maneira que a carne esquenta e deseja responder. Você vai responder com brandura, porque o Espírito diz o quê? A resposta branda desvia o furor. E agora a gente entra num lugar, propriamente da nossa última reflexão, que é o Santo dos Santos. Dentro da tenda, haviam dois compartimentos. O primeiro, chamado Santo Lugar, aquele estava do lado de fora da tenda, e agora nós vamos adentrar a um lugar, uma câmara, né, que tinha uma cortina pesada na frente, e lá dentro era onde apenas o sumo sacerdote, aprendemos sobre o sumo sacerdote semana passada, podia entrar, né? E lá dentro tinha o quê? A Arca da Aliança, a revelação da presença de Deus. Quando a gente olha para aquele lugar, a primeira coisa que a gente pensa é: como é que eu vou poder entrar? Porque ali apenas o sumo sacerdote podia adentrar naquele lugar. Então eu quero ler Hebreus no capítulo 10, diz assim, no verso 19: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, para que ele abriu por meio do véu, isto é, o seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança de que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o grande dia se aproxima. O escritor de Hebreus está sempre falando de coisas no Novo Testamento que revelam o apontamento que tinha no Antigo Testamento. É uma boa leitura para você entender tudo aquilo que a gente está aprendendo nesse tempo, né? Então ele está dizendo: você tem que ter coragem, fé para entrar. E esse véu que agora está entre, né, o santo dos santos, ele era interessante porque ele tinha uma cortina pesada, né? E ele tinha uma cortina que mostrava que aquele lugar em diante não era para qualquer um. E é interessante que quando a gente vê, era um véu que alguns historiadores dizem que pode ter de 25 a 50 centímetros de espessura. Imagina, um tecido pesado, né, levantado até o alto, de 50 centímetros, que seja 30 centímetros, de densidade de tecido.
Para quem tem tapete em casa, às vezes aqueles tapetes pesados, né? Você precisa de 2 pessoas para carregar ele. Agora imagina aquilo multiplicado por muitas vezes. Às vezes a pessoa vai comprar um carpete, e quando vai comprar um carpete fala assim, de quantos centímetros? Eu quero de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros de pelo, né? de fio. Agora imagina, não 2, mas 20 centímetros, 30 centímetros. E aquilo era uma barreira que dizia, daqui para frente só pode entrar o sumo sacerdote. Mas agora nós estamos vendo na Bíblia que o quê? Que Jesus abriu esse caminho. Aqui a gente tem a história do véu, já agora lá no templo, não mais no templo do tabernáculo, porque o tabernáculo foi substituído depois pelo templo de Salomão, que foi construído em Jerusalém e posteriormente destruído, não está lá mais, né? Diz que quando Jesus morreu, está lá em Mateus, diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O que ele estava ali mostrando? Aquilo que antes era barreira. E o que era a barreira? O meu pecado e o seu pecado. Quando Jesus morre na cruz, lá no altar, o que aconteceu lá dentro do templo? Aquilo que nos impedia de estar na presença de Deus foi rasgado. E olha o detalhe que Mateus coloca na Bíblia. Ele foi rasgado de cima para baixo, mostrando que foi uma ação divina, sobrenatural, para eliminar a barreira que nos colocava, que nos impedia de estar na presença de Deus. É interessante que no tecido tinham 2 figuras de querubins. Lembra dos querubins lá no Gênesis? Quando Deus põe o homem para fora do jardim e coloca querubins com espadas flamejantes para impedir a entrada do homem àquele lugar onde tinha a árvore da vida? Pois é, esses querubins estavam ali desde sempre dizendo, esse lugar é o lugar que está guardado, não é qualquer um que pode entrar. Agora Jesus morre, o véu é rasgado e Deus diz para nós, você tem livre acesso à minha presença. Você não precisa mais ser impedido pela culpa do seu pecado. Não há mais acusação que vale sobre você. Você é livre para chegar à minha presença e desfrutar de tudo aquilo que eu tenho reservado para você. Ou seja, Deus está dizendo, o caminho está aberto, um caminho novo, que outrora era condicionado a um único homem, uma vez por ano, entrar naquele lugar. E quando ele entrava, ele se deparava com essa obra maravilhosa. Fala assim, glória a Deus. Vamos passar para frente aqui, né? E aí o que a gente tem? Quando a gente abre a cortina, nós temos ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era formada por 2 partes, né? Então a primeira é o baúzinho de baixo, e esse baú continha alguns elementos que a gente vai aprender agora. E aqui é chamado da mesa da propiciação, ou tampa da propiciação, é a tampa da graça, da misericórdia, porque era nesse lugar que Deus manifestava quando o sacerdote derramava uma porção de sangue, que vinha lá do altar do sacrifício, uma vez por ano, no dia do perdão, no Yom Kippur. Os judeus celebram o Yom Kippur até hoje, é o dia do perdão, e é um feriado nacional, onde todos vão fazer suas orações, lembrando, trazendo em memória o perdão de Deus. Para nós, é o dia que Jesus rasgou o véu, e agora nós temos acesso, fomos perdoados, não há mais acusação, podemos chegar à presença de Deus. A arca, que é a própria figura de Jesus, a arca representa a presença de Deus, nós estamos na presença de Deus. Aí a gente se lembra do texto onde o Filipe era um dos discípulos de Jesus, pergunta para ele assim, ele fala, né, para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai e a gente vai ficar contente, a gente vai se dar por satisfeito. E Jesus vira para o Filipe e fala assim, Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem vê a mim, vê o meu Pai que me enviou. Ou seja, quando a gente chega na presença da arca, ela é a representação do próprio Jesus, que revela para nós a glória do Pai que está naquele lugar. Fala assim, glória a Deus. Nossa, mas que glória a Deus difícil esse. Fala, glória a Deus.
porque Jesus é essa figura maior, né? E o que tinha dentro da arca? 3 coisas extremamente importantes. A primeira, o pacto, a aliança. Lembra quando Moisés foi ao monte e Deus deu para ele, agora ele diz assim, Deus fala assim para Moisés, Moisés, agora não vai ser assim uma revelação, as pessoas vão falar em meu nome. Eu vou dar algo para você tangível, escrito. E eu estou dando para você uma certidão da minha aliança com você, meu pacto com você. Então eram os 10 mandamentos que estavam mostrando para mim e para você quem nós somos, a nossa identidade. Nós somos filhos do Deus vivo. Isso aqui vem curar quem nós somos. Ao mesmo tempo, naqueles dias, essas tábuas revelavam a nossa inabilidade, a nossa incapacidade de cumprir 10 regulamentos. Os 10 mandamentos dizem, se você falhar em um, você é acusado de todos os demais. E ninguém era capaz de cumprir a lei. A lei era uma maneira de nos levar a Jesus, porque a lei era um termômetro, ele só mostrava para nós a nossa incapacidade. E aí Jesus diz, fala assim, eu tenho um pacto com vocês. E quem é a palavra? Quem é aquele que deu para nós os mandamentos? Jesus. Jesus é a palavra, né? Então aquilo que Moisés recebeu em tábuas de pedra, a Bíblia diz que Deus escreveria agora nos nossos corações. Deus estava escrevendo esses mandamentos no coração de todos nós. Através do quê? Do Espírito Santo, que nós aprendemos. É o Espírito que nos ensina. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? O Espírito de Deus testifica no meu espírito. É um testemunho interno. Não é o que as pessoas dizem de mim. Não é nem o que eu penso a respeito de mim. É o que Deus diz a meu respeito. Então a primeira coisa, as tábuas. A segunda coisa que tem dentro da caixa, né, dentro da arca, é uma vara que floresceu. E é importante lembrar que essa vara tinha um significado de autoridade. Era a vara do sumo sacerdote Arão. E por que essa vara é importante? Qual o simbolismo dela? Porque houve um dia que as pessoas se rebelaram contra Moisés e contra a autoridade de Moisés e contra a autoridade de Arão. E Moisés então faz um desafio, Deus orienta Moisés a fazer um desafio, que era que todos os príncipes das 12 tribos trouxessem a vara com o nome de cada um deles. A vara era sinal de autoridade, era algo que o homem, né, mais velho carregava, o príncipe tinha em mão. Hoje a gente tem lá os cedros, né, dos reis, você vai ver que os reis às vezes vai ser empossado, tem um cedro de tudo isso. Só que ela era de madeira seca, é como essas tábuas que nós temos na parede, não tinha mais vida. E Deus falou assim, coloca na tenda de comunhão a vara que florescer, o nome que estiver nela, é aquele que está autorizado a entrar na minha presença como sumo sacerdote. E foi a vara do Arão que foi levantada. Deus estava dizendo, eu estou dando autoridade a Arão para conduzir o meu povo espiritualmente. Era a maior autoridade. Então, o que Jesus diz? Essa vara revela Jesus, porque diz, eu sou a videira verdadeira. E todo galho que estiver ligado a mim vai frutificar, vai produzir fruto. Então a vara, para me lembrar, eu e você, que Deus é Deus de milagre, Deus de autoridade. Então pode ser que há alguma situação, circunstância na sua vida que possa estar parecendo que não tem mais vida, que não tem mais chance, que não tem mais conserto, que é impossível, e é impossível aos homens, mas nada é impossível para Deus. Então o pacto que Deus está nos lembrando hoje é, não há impossíveis para Deus. Fala assim, glória a Deus. E aí, para terminar, havia um outro elemento que nos mostra provisão. Dentro da arca tinha um pote de maná. O que era o maná? O maná era o pão que caía do céu quando os filhos de Israel caminhavam pelo deserto na direção à terra prometida. Diz que era como um bijuzinho que caía, né, que tinha gosto de bolo de mel, lá o texto bíblico fala, mas ele era perecível, porque ele durava um dia, com exceção da sexta-feira, que eles colhiam porção dupla, para que no sábado não tivesse trabalho, né? Então esse maná, Deus fala assim,
você vai pegar, Moisés, um pote, encher de maná, e ele será um testemunho para as próximas gerações. Qual era o testemunho? Deus proverá tudo que você tem necessidade. E aí a gente lembra que o maná era uma figura da revelação do verdadeiro pão. O que alimenta a nossa vida hoje? O pão que desceu do céu, Jesus. Então ele diz: se você comer de mim, você jamais terá fome. Então quando a gente lembra da aliança de Deus, o que estava lá no pacto, ele fala de provisão, do pão que desceu do céu, ele fala de autoridade e do florescimento aonde não há mais capacidade, e ele fala da nossa própria identidade, ou seja, aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que eu e você somos. Por isso que eu repito aqui todo final de culto, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se você não tiver essa convicção, você está fadado às suas emoções, e as nossas emoções nos traem. Às vezes você, na sua história de vida, você foi apaixonado demais por alguém e pensou que ia morrer se aquela pessoa não ficasse com você, e por um instante talvez você tinha quase desistido da vida, mas hoje você está aqui e pensa: graças a Deus que Deus me livrou daquele estrupício. Presta atenção, Deus está dizendo: você é o que eu digo que você é, e você não vai estar sujeito a nada que outros possam dizer ou não dizer a você. Você é meu escolhido, é o meu amado, a minha amada, em quem eu tenho alegria. Portanto, não faça da sua vida uma vida menor do que aquela que eu, Senhor, tenho para você. Quem quer viver essa vida? Essa é a história do tabernáculo, essa é a história da redenção. Eu espero que essa jornada tenha aberto seu entendimento para dizer: eu entendi a obra de Jesus na cruz. Eu entendi que eu preciso me lavar continuamente pela palavra e pela oração. Eu compreendi que oração é parte da minha vida, não é apenas um momento da minha história. Eu compreendi que agora eu posso entrar à presença de Deus, porque já não há mais acusação. Eu não sei o que você fez da sua vida antes de você conhecer Jesus. Eu sei que uma vez que você conheceu a Cristo, Deus diz: os seus pecados eu já não me lembro mais. Você é livre. Então não deixe que a culpa destrua a sua vida. Põe a mão aí no seu peito. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui como família. Que essa noite seja noite de cura no nosso viver, porque há um lugar de redenção, de salvação, que é na presença de Jesus. Jesus, esse Senhor maravilhoso que cuida de cada um de nós. Eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs com livre acesso à sua presença. Continue com seus olhos fechados. E aqueles que nunca entregaram a vida para Jesus, levanta a sua mão, por favor, que eu quero orar com você e por você. Se você hoje quer dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero colocar minha vida no altar de Deus, levanta bem alto, não tenha vergonha não. Fala: eu quero, Jesus, estou aqui, eu quero entregar minha vida. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o Senhor derrame agora de revelação, de cura, para louvor do teu nome. Que não haja mais medo, que não haja mais acusação sobre a vida de nenhum deles, porque todos os pecados foram perdoados em nome de Jesus. Amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.